O torcedor do Bahia tem síndrome de vira-lata? Ele se chateia por pouco ou ele tem razão nas suas reclamações? Vamos debater isso agora. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando e sextou, viu? Sextou daquele jeito, com final de Copa Metropolitana. Canal João Bahia, canal do Puco, vão transmitir esse jogo ao vivo e exclusivo aqui para o YouTube. Vamos acompanhar a nossa base, vamos fortalecer esse sentimento de pertencimento e de enriquecimento da nossa divisão de base para que a gente possa galgar mais um título. Bahia e Vitória se enfrentam às 15 horas no Estádio Metropolitano de Pituaçu, válido pela final da Copa Metropolitana, e você vai ver ao vivo e exclusivo aqui e no canal do Puco. Peço que você, por gentileza, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se, mande nos grupos e faça essas coisas aí para ajudar a aumentar o engajamento. Comente muito aqui embaixo porque é um assunto que vai interessar bastante a você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Bom, essa semana é uma semana recheada de novidades, porque o Bahia vai enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil, tem jogo contra o Cruzeiro no sábado, tem Copa Metropolitana hoje, no sábado tem final do Baiano Sub-20, na segunda já tem estresse de novo, é feminino, então a gente já vai estar daquele jeito, né? Cheio de preocupações, mas a gente ouviu os gremistas se autoexaltando, falando que são favoritos, que o Bahia já era, que o Grêmio já passou e tudo mais. Mas para além disso, pessoas da imprensa também falaram a mesma coisa, emitiram a sua opinião e vocês sabem que hoje eu faço parte da família Celso e num dos programas dessa semana, o Jailson Baraúna, que cobre o Bahia lá, ele falou algo que eu achei muito interessante, que eu fiquei matutando na cabeça para transformar em vídeo. E a entrevista de Paiva para o GE deu também uma nova conotação à fala do nosso treineiro, do nosso treinador. O nosso treinador falou algumas coisas do tipo: quem tem que avaliar o meu trabalho é o Grupo City, não o torcedor. E eu vi muita gente nos grupos de WhatsApp se jogando no chão e fazendo birra. Literalmente isso. Literalmente isso. Se jogando no chão e fazendo birra. Olha só. Nós aceitamos vender o clube. E aí eu já vou começar dando uma opinião que para você pode soar impopular, tá? E para você pode ferir o seu ego e para você pode ser algo que não deixe você confortável com essa fala. Mas vamos que vamos. O torcedor do Bahia aceitou vender o clube para tirar o clube das mãos de Guilherme Bellintani, para que assim o clube tenha um poderio de gestão maior e melhor. Certo? Certo. O Grupo City disse que no primeiro momento a gente ia sofrer em demasia por conta justamente de questões que se referem a planejamento a médio e longo prazo. E isso foi dito e redito há muito tempo. Renato Paiva, em entrevista ao GE, ele falou que gerou-se expectativa demais. E aí eu vou trazer uma fala do meu amigo Rodrigo Araújo, que logo no dia que a gente se conheceu, ele me disse: vocês da mídia independente colocaram na cabeça do torcedor uma expectativa alta por demais. E aí eu falei: vocês, vírgula. E eu não gosto de discordar das pessoas quando eu estou dirigindo, porque eu gesticulo muito, mas eu discordei veementemente da fala dele. Eu sempre disse a ele que a expectativa era a mãe de todas as decepções. E eu digo isso, essa frase aqui virou mantra. Tem escrito que usa ela para a vida. E que legal que você usa ela para a vida. Mas eu entendo de verdade e sem problema nenhum em dizer isso, que nós precisamos entender e aprender a respeitar processos. E tudo bem que nós, enquanto torcedores, queremos o resultado para ontem. Eu tô, eu tô no canal passando por um processo de mudança
e tô sendo e tem algumas pessoas auxiliando a esse processo, e eu olho para as pessoas e eu digo, eu quero e eu quero agora porque eu sou agoniado e eu quero tudo para ontem. E as pessoas falam assim, ó, respeite os processos, respeite as coisas funcionando ao seu tempo. Se preocupe em produzir. Então, eu entendo um pouco o torcedor do Bahia e eu entendo um pouco a fala do Jailson, quando ele abre a boca e diz: o torcedor do Bahia tem síndrome de cachorro vira-lata. Eu entendo ele, porque a opinião mais comum nos grupos de WhatsApp hoje é a opinião de que o Grupo City nos enganou e que Renato Paiva não presta e que era melhor com Guto Ferreira. É uma opinião comum. Muito grupo eu vejo, eu leio isso, alguns eu comento, e outros eu sou passageiro da agonia. E assim, por eu ser muito passional, eu preciso, estou me desapegando desse lado, inclusive, para poder não comentar certos absurdos que se leem, pois cada pessoa tem a sua cabeça e cada cabeça habita um mundo diferente. E tá tudo bem habitar um mundo diferente em cada cabeça, habitar um ser humano diferente, com uma opinião diferente em cada cabeça, e algumas convergem, por isso que elas estão em grupos similares. Mas eu penso que, por exemplo, Paiva fala as coisas e Paiva tem um português muito literal e às vezes ele é muito claro nas suas falas e só não entende quem não quer. E isso me deixa frustrado, porque o torcedor olha para as falas do treinador e diz: esse treinador tem um. Eu já ouvi isso também, eu achei muito engraçado. Esse treinador tem um português travado que ninguém entende. Eu confesso, eu tenho amigos que são descendentes de portugueses e eles fazem um sotaque de português e me dá um certo nervoso, um certo gatilho. Mas em nenhum momento, em nenhuma fala de Renato, me causa estranheza e incoerência na sua fala. Ele respeita os processos dele, os processos de quem o contratou, e ele entende que a torcida tem que cobrar a ele, mas ele tem que reportar-se a quem o contratou. Eu acho que é muito bonito a ideia da gente dizer que o Bahia é o clube da torcida, e volta e meia eu me deparo com o fantasma de Drubsky, que, coitado, 2 horas e 20 de conteúdo sendo cobrado incessantemente, mais 20 segundos me colocam como um monstro, justamente pelo ouvido cognitivo. O que é isso? É ouvir apenas o que quer e o que lhe agrada. Esse canal, ele não está aqui para ser um canal antipático. Essa página, esse produtor de conteúdo que vos fala, não está aqui para ser antipático a você que vem e assiste o conteúdo. Mas ele também não está aqui para poder acariciar a sua alma. Até porque quem acaricia a alma é Jesus. Eu não sou, então eu não estou aqui para fazer esse papel. E nem você para acariciar a minha, caso eu esteja equivocado nos meus comentários. Mas a gente precisa entender e se colocar numa posição onde nós saibamos o nosso lugar e entendamos que a gente pode fazer com o nosso lugar ainda melhor. O momento do futebol do Bahia, ele é terrível olhando para os números. Mas se a gente olhar para um processo evolutivo do time, a gente está indo muito bem. Obrigado, o Fortaleza não nos goleou. O Santos perdeu pra gente na Copa do Brasil com infelicidade em um gol tomado no final. Fomos melhores os 2 jogos. Perdemos pro Inter porque a gente não consegue finalizar bem. E isso é uma deficiência nossa. E a gente teve o jogo contra o Santos, que foi um jogo lá em São Paulo, pela Copa do Brasil, que foi um jogo fantástico. Mas a gente precisa mudar a cultura. E não sou eu, João Luiz, que vou mudar a sua cultura e o seu jeito de pensar. Mas eu acho que já chegou, já passou da hora de você entender o quanto é necessário você ser passional, que é ótimo, que é excelente, todos precisamos ser um pouco, e ser racional. E ser racional é colocar os pés no chão, é trabalhar de maneira correta, é não ter ouvido seletivo,
é não ter cognitivo baixo, é ter dúvidas, procurar, pesquisar, se informar, é falar com propriedade de algo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a viver e a torcer e nada do tipo. Eu sou igual a você. E eu aprendo, e eu aprendi muito com a produção de conteúdo e aprendo muito com vocês dia a dia, com as pessoas que vêm conversar comigo de maneira tranquila, assertiva e não aqueles que vêm com deboche e encheção de saco. Eu não tenho paciência para esse tipo de gente, desculpa. Mas entendam, o torcedor do Bahia não é mimizento porque ele não tem nada para fazer. Eu defendo um pouco porque eu acho que o torcedor do Bahia é mimizento por tanto quanto ele já sofreu durante a história do próprio clube. Por tanto quanto ele já viveu Série C, Série B, rebaixamentos, gestões ruins, roubos de arbitragem e por aí vai. Ele reclama dessas coisas e eu acho que isso é um ponto muito válido a se reclamar. Reclama da opinião do outro porque ninguém quer ver A, B, C ou D falar mal do seu. Nós podemos falar mal do Bahia. Nós somos Bahia, vivemos o clube. Mas os que opinam não podem. É a nossa lógica. E não está errado ser assim. Mas eu quero trazer essa reflexão e nessa manhã de sexta, final de Metropolitana, base jogando, a gente na expectativa de um Baiano sub-20 no sábado às 4 da tarde, um Bahia para reencontrar Gilberto, as mulheres buscando um milagre para vencer o Corinthians. Então tem tudo isso. O torcedor do Bahia, ele pensa em tudo isso. Mas a gente precisa manter um pouco de calma para pensar não só nisso, e para além disso, e fazer com que as nossas opiniões elas sejam assertivas a ponto de sermos respeitados pelo futebol que nós jogamos. Isso a gente tem que conquistar em campo, mas também usar isso como motivação para nós torcedores lotarmos cada vez mais os nossos estádios, gritarmos cada vez mais pelas nossas equipes e fazer com que os nossos times vençam em todas as categorias, assim sendo. Eu quero convidar você às 15 horas, às 2h50, estar assistindo a gente junto com o canal do Puco na Copa Metropolitana final. Então, deixa aí o seu like, você vai ser direcionado direto para lá. Você vai lá, deixa seu like, se inscreve, compartilha. O valeu demais, apoia o criador de maneira sensacional e me motiva para produzir ainda mais para você. O Pix entra direto na conta do criador e abençoe de sobremaneira. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.